Então, vamos lá. O formol é uma solução aquosa de metanal, HCHO, a 40% em massa e possui densidade de 0,92 gramas por ml. Essa solução apresenta. Então, só para a gente destacar algumas coisas, né? O formol é esse aldeído com um carbono, então metanal, que o aldeído é o C-O-H, e ele vai ter só mais um H aqui, que a gente pode deixar assim, pode deixar, já que eu fiz a barrinha, representando a ligação covalente, pode representar assim. Tudo bem, esse é o formol. Do formol que eu tiver, por exemplo, 40% vai ser o título em porcentagem, a massa do formol. Então, se ele está em solução aquosa, 40% vai ser de formol, os outros 60% de água. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma massa ali de 100 gramas, que é a massa da... Deixa eu fazer o contrário, peraí. Que é a massa da solução. Então, se eu tiver a massa da solução 100 gramas, 40 gramas será, por exemplo, a massa do formol ou do metanal, para usar a nomenclatura. A nomenclatura oficial. Tá. Só que ele dá só a densidade. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é o título em porcentagem. Então, a fórmula, apesar de eu já meio que ter falado, mas então vai ser a massa do soluto, no nosso caso é o formol, dividido pela massa, Deus que eu fiz, pela massa da solução. Só que a massa da solução é quem? A massa da solução é uma soma, né, da massa do soluto mais a massa do solvente. Vamos ver se a gente vai precisar disso. Deixa eu deixar menorzinho aqui. E a densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, aqui, ó, o ponto em comum é a massa da solução, né? O ponto em comum entre as duas formas. Nesse exercício aqui, como ele não dá mais... ele deu a densidade, né? Vamos arrastar tudo isso daqui para cá. Eu vou deixar menorzinho aqui. Como ele deu a densidade, que era 0,92 gramas por ml, isso daqui foi um exemplo que eu inventei, né? Vamos ver qual que é a resposta. Aqui no caso, a gente vai ter que um pouco testar a resposta. Testar as alternativas. Então, eu vou ter, será que 920 gramas de metanol em 1 litro de água? 1 litro de água, a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1.000 gramas por litro, por exemplo. Né? Então, ele está falando que a cada 1.000 gramas, 1 litro, né? Então, 1.000 gramas de água, eu tenho 920 gramas de metanol. Como é que ficaria essa conta aqui para a gente ver o título? Olha lá, o título é a massa do soluto pela massa da solução. Então, o título desta letra A, o título em porcentagem, eu fiz errado ainda aqui, né? O título em porcentagem, a gente precisa ainda multiplicar por 100, tá? Senão vai ficar 0,4, não vai ficar em porcentagem.
Então, o título em porcentagem vai dar a massa do soluto que ele está sugerindo, 920 gramas de metanal, dividido pela massa da solução. Ué, se eu colocar 920 gramas de metanal em 1.000 gramas de água, eu vou ficar com 1.920 gramas de solução, já que eu tenho que somar os dois. Isso eu multiplicar por 100 para ficar com a porcentagem. Para a gente não perder tempo com contas básicas, mas na hora do estudo percam esse tempo, 920 dividido por 1.920 vai dar e tudo isso vezes 100, obviamente, vai dar 47,9%. E não 40%, como ele está sugerindo. Letra B, 40 gramas de metanal para cada 100 ml de água. Se 1 grama tem 1 grama de água, né? Isso aqui é a densidade só da água, tá? 1 grama de água tem 1 ml, então 100 ml é a mesma coisa que eu falar 100 gramas de água. Então, o título dessa letra B, em porcentagem, seria a massa do soluto dividido pela massa da solução, onde a massa da solução vai ser a massa do metanal, mais a massa da água, tudo isso vezes 100, aqui já dá para saber que não vai dar 40, né? 40 dividido por 140 dá 0,28, isso vezes 100. O título do que ele está propondo na letra B é 28,5%, arredondando. Então, também não é. A letra B dá para fazer de cabeça. A letra A dá um pouco para fazer de cabeça, que isso daqui, né, é uma relação de 1 para 2, praticamente, né? É o dobro aqui, não é 40%, então dá para pensar assim também. Vamos para a letra C. 4 gramas de metanal em 920 gramas de solução. Aqui, ó, ele já deu a massa da solução direto. Vamos ver de novo. Então, a densidade, letra B, vou colocar aqui, letra C. Um título em porcentagem, a massa do soluto dividido pela massa da solução, vezes 100, que também, obviamente, não vai dar, né? 4 dividido por 920, isso vezes 100, vai dar 0,43%. Então, o título dessa solução da letra C é 0,43%. É muito pouquinho de massa, também dá para cortar de cabeça praticamente, né? 4 gramas de metanal em 10 gramas de solução. E aqui já está a resposta, né? Isso aqui vai dar 40% quando eu dividir, vou até fazer aqui em cima isso daqui. Vamos tirar isso tudo. Aqui da letra D, o título em porcentagem, que é a massa do soluto, 4, dividido pela massa da solução, 10, tudo isso vezes 100. O título em porcentagem, então, vai dar 0,4 vezes 100, que me dá 40%. Letra D. Vamos para a letra E. 9,2 gramas de metanal em 100 ml de água. 100 ml de água, então tem 100 gramas. Então, ele está me falando na letra E, que como título... Sumiu meu... Sumiu o mousezinho aqui, ó, a caneta. Ai, que agonia. Sei que eu apertei.
O título em porcentagem, eu não consigo fazer exercício assim, meu Deus. Ah, foi. O título em porcentagem da letra E, 9,2 gramas de massa de soluto dividido pela massa da solução, que vai ser a massa de água mais a massa do soluto. Tudo isso vezes 100. Nesse exercício, deixa eu só fazer essa conta aqui, 9,2 dividido por 109,2, isso vezes 100, vai dar 8,42%. Nesse exercício, então também não é o título de 40% que ele falou aí. Eu não vou usar a densidade, não sei por que ele colocou aí, a densidade da solução, do formol, né? O formol é a própria solução. Acho que teve horas que eu falei, troquei o formol pelo metanal. O metanal é o soluto, o formol já é a solução, né? E possui densidade. A densidade aqui, pelo que eu entendi, é do formol, né? Óbvio. Eu não usei densidade do formol porque em nenhum momento densidade do formol, porque em nenhum momento ele me falou do volume da solução. Ele me deu o volume da água e volume da água, letra A, B e E, perdão, que eu sei a densidade da água, que é 1. Quando ele fala da solução, ele já me dá a massa. Se ele já me dá a massa da solução, eu não preciso usar o volume da solução. Então, a densidade nesse exercício eu não vou usar. É raríssimo a gente ter um dado e não utilizar, né? Mas, nesse caso, aconteceu.